Oi pessoal, meu nome é Daniel, este é o canal Literatura e Eu, e hoje nós vamos conversar sobre Maria do Zá, do escritor brasileiro Lindolfo Rocha, publicado pela primeira vez em 1910. Sertão baiano, século XIX. Estamos na terrível fome de 60, provocado pela grande seca de 59. E nesse cenário terrível e cruel, nós vamos encontrar o tropeiro Ricardo, que está vagueando pelo sertão com toda a sua comitiva, ele que veio de Minas para tentar concluir os trabalhos da sua tropa e investir o dinheiro ganho nos garimpos, que estava fazendo a fortuna de muitas pessoas naquela época, mas a desgraça também de outros tantos. E Ricardo vai presenciar os quadros mais desoladores de toda a sua vida, numa época em que as pessoas matavam umas às outras para não morrerem de fome. E precisando fazer um pouso, ele para numa velha fazenda, onde ele vai encontrar uma família num estado simplesmente deplorável, onde o pai vai querer vender a própria filha em troca de uma porção de sal. E Ricardo fica tão sensibilizado com toda a situação que acaba aceitando. E aí a menina, que era a filha mais velha, fica chorando, desesperada por ter de ir com aquele estranho, e Ricardo decide consolá-la. E diz que ela não se preocupe, que ela não vai precisar acompanhá-lo, né? Que ela continua sendo uma mulher livre. E essa menina, que é Maria, fica muito agradecida, obviamente, e é uma menina que, apesar de estar muito debilitada e abatida pela fome, pela escassez de recursos, ela ainda transparece uma beleza. E uma beleza que não passa despercebida aos olhos de Ricardo, que fica simplesmente encantado com a beleza daquela menina, de maneira que ele não consegue tirar a imagem dela do pensamento. Da mesma forma, Maria fica tão emocionada com o gesto de Ricardo que ela fica com uma impressão muito positiva dele. E aí ela meio que pensa que está amando Ricardo de verdade, né? E ele ainda dá para ela de presente uma medalha de prata, uma lembrança que ele estava reservando dar para sua irmã quando ele voltasse para casa, mas aí ele decide dar a Maria, que recebe, né, com muita gratidão e entusiasmo essa lembrança do Ricardo. Ricardo então parte e pouco depois é assaltado por uma corja de vadios, de canalhas, que tentam roubar ali alguns pertences seus, com o objetivo simplesmente de vadiar, né? Não eram ladrões de verdade, eram apenas pessoas que queriam se divertir roubando. E aí, num momento de raiva, ele acaba disparando um tiro e acerta um rapaz. E como nós estamos aqui num lugarzinho muito pequeno, em que os menores acontecimentos chamam assim muita atenção, algo desse tipo então causa um grande tumulto. E aí meio que as pessoas começam a chamar a polícia e as autoridades aparecem, e só resta ao Ricardo fugir. Ele tem muito medo de ser preso, né? Porque ele pensa que o rapaz não vai resistir. Só que o rapaz, né, felizmente acaba sobrevivendo, mas ainda assim fica o processo contra o Ricardo, né? Ele continua sendo perseguido pelas autoridades. Então ele vai tentar agilizar os seus planos. Vai tentar se desfazer então de toda a sua tropa, né? Vender tudo o que lhe resta e se esconder pelos garimpos, onde ele vai tentar a sorte grande. E enquanto isso acontece, na casa da Maria, a vendida, vai acontecer algo que meio inesperado, né? Porque os pais dela, cujos organismos estavam desacostumados às propriedades do cloreto de sódio, meio que vão ter uma reação não muito feliz, né, ao sal. E vão morrer por conta disso, né? Porque o organismo meio que vai ter uma reação muito ruim ao sal. E aí morre tanto o pai quanto a mãe da Maria, e em seguida o seu irmão, né? Porque ela só tinha
um irmão. Na realidade, ela tinha 5 irmãos, né? Só que aí só restam 4 filhos. Aí fica subentendido que 2 deles foram mortos e serviram de alimentos para o resto da família. Isso fica meio que subentendido aqui na história. E aí, morrendo esse irmão, restam apenas mais 2 irmãs da Maria. E ela e essas 2 irmãs ficam desamparadas, à mercê dos cuidados dos vizinhos. E aí, vivendo da caridade alheia, Maria, que não tem nada a perder, decide aproveitar que está passando por ali um grupo de retirantes, e Maria quer fugir, né? Maria foge com esses retirantes, fazendo amizade com algumas prostitutas. E essas prostitutas vão levar Maria para um lugar onde ela acredita que ela poderá encontrar Ricardo. Porque a sua principal intenção fugindo é essa, né? Reencontrar o mineiro do seu coração. E ela acredita que no Mucugê, que é para onde eles estão indo, né, ela vai poder encontrar. E aí as companhias de Maria vão tentar influenciá-la para que ela siga o caminho da prostituição também, só que ela vai resistir, né? Ela não quer se prostituir. E num determinado momento ela meio que é obrigada a se prostituir, levam um homem até ela e ela, prevendo, né, toda a situação iminente, decide fugir mais uma vez do lugar. E aí é socorrida por um homem que passa e a leva para a casa da dona Rosária, que é uma senhora, né, uma velha senhora florista que vive sozinha. E Maria é acolhida por essa dona Rosária, que vai então cuidar dela, né, como se fosse uma filha. É interessante que pouco tempo depois, quando Maria já estiver sendo educada pela dona Rosária, que começa a aprender a fazer flores, a velha comunica a ela que elas vão ter que partir dali para Xique-Xique, que é um lugar onde o negócio delas vai render mais. E aí em Xique-Xique, nós temos aqui uma interrupção, né, porque depois dessa cena o autor já nos leva para Xique-Xique e quem é que está lá é o mineiro Ricardo. E Ricardo, que já está aí tentando, né, a sorte nos garimpos, ele andando com um colega, ele acaba escutando um som muito familiar, e aqui você meio que perde um pouquinho a noção do tempo. Você fica assim, sem saber quanto tempo que passou, né, do último acontecimento. E aí por isso que o leitor fica meio confuso com o que acontece agora, que é o seguinte. Ricardo começa a ouvir um som muito familiar, uma cantiga de um velho amigo seu, que pertence inclusive à sua comitiva, o Pingo d'Água. E chegando lá, ele descobre que Pingo d'Água está cantando na casa de uma cortesã muito famosa, Dona Maria, mais conhecida pelo seu nome de guerra, né, Maria do Zá. E é engraçado o porquê dela receber esta alcunha de Maria do Zá, né, porque ela tinha uma gargalhada muito estridente. E aí, por conta dessa gargalhada, ela ficou conhecida como Maria dos Ás, que aí, sendo dito ligeiramente, né, na forma popular, acabou se tornando Maria dos Ás. E aí Ricardo fica curioso para conhecer quem que é essa Maria dos Ás. E quando ele a vê, ele reconhece nela a menina que lhe foi vendida por uma porção de sal. E aí nessa hora eu confesso que eu fiquei assim, tanto decepcionado, né? Eu fiquei pensando, puxa, aquela menina que parecia ter sentimentos tão nobres, que parecia querer com todas as suas forças resistir àquele seu futuro tão iminente para qualquer outra menina da sua condição, acabou naquilo que ela tanto tentou evitar. O Ricardo vai se apresentar para Maria do Zá e, para sua decepção, ela não o reconhece. Então ele fica meio que ofendido, né? Porque ele acredita que ela o está destratando. E aí ele diz que se agora ele não a pode comprar com uma porção de sal, assim que ele tiver muito dinheiro, ele voltará para tentar então desfrutar dos seus serviços. Aí você percebe que aquela mulher não é a Maria que foi vendida por uma porção de sal. Ela é uma outra mulher que tem a aparência física exatamente igual à da outra Maria.
E aí meio que você tem essas duas Marias, que tem inclusive o mesmo sobrenome, Maria Alves. E isso meio que vai causar uma confusão aqui na história, principalmente para o Ricardo. A Maria que foi vendida, né, que estava morando com a dona Rosária, elas vão morar, por coincidência, muito próximo da Maria do Zá. O fato de elas morarem tão perto, né, vai gerar uma grande confusão, vários quiproquos, né, como eles chamam aqui, várias confusões, porque as pessoas vão o tempo todo confundir as duas. E aí a Duzá vai se interessar por conhecer essa sua sósia, e ela fica realmente admirada com a semelhança das duas. Eu devo confessar para vocês que eu fiquei também um tanto intrigado com a postura que ela assume desde o momento desse encontro com o Ricardo, que é quando ela começa a pensar sobre a sua condição de mulher, em comparação com daquela menina que tinha uma aparência tão idêntica à dela, né? Porque ela meio que começa a sentir inveja daquela Maria que soube despertar um sentimento tão nobre, tão bonito em Ricardo. Ela que está na prostituição por conta das circunstâncias começa a ter uma aversão à sua condição, né? De maneira que ela quer porque quer abandonar essa vida, ela começa a ter certos pudores, começa a ter um instinto de dignidade muito forte. E aí ela até comenta com a escrava dela que naquele momento que ela mais queria era ser homem. Você percebe que o autor está meio que mostrando para o leitor a condição da mulher naquela época. As possibilidades escassas para uma mulher naquelas circunstâncias, né? Para uma mulher pobre que se vê sem recursos, num período de seca, né? Realmente não haveria uma outra possibilidade que não a da prostituição. Então nós temos aqui o autor refletindo essa situação, de maneira que a outra Maria parece ser assim, uma idiosincrasia, né? uma grande exceção, algo para se admirar, algo que sobretudo comove muito a Maria do Zá, que decide então se regenerar, né? Se recuperar. Ela tem então uma sede de dignidade, ela quer ver o fruto do seu trabalho. É isso, ela decide trabalhar. É por isso que ela quer aproveitar os recursos que ela já tem, que ela já é uma mulher abastada financeiramente, e vai tentar então também a sorte nos garimpos, né? Para isso ela vai se associar com um amigo, o Antônio Roxo, que assim, ele não é bem um sócio, né? Digamos que ela que é a investidora e ele vai fazer o trabalho pesado por ela, né? Diferente do que sugere aqui a capa dessa edição, né? A Duzá não vai trabalhar diretamente assim com o garimpo, né? Ela simplesmente vai ser a dona do negócio. E aí o caso é que pouco tempo depois, a dona Rosária acaba falecendo. E mais uma vez, a Mariazinha, que ela passa a ser chamada assim para se diferenciar da Duzá, né, da Maria do Zá, fica mais uma vez desprotegida. E Maria do Zá sentiu uma grande necessidade de se redimir, né, de todas as suas culpas, de todo o seu passado, vai acolher a Mariazinha na sua casa, né, vai tentar cuidar dela, ser uma mãe para ela. E, inclusive, ela vai querer sacrificar o seu amor, porque, de certa forma, ela também fica, né, presa, apaixonada pelo Ricardo, né, a esse sentimento que ela tem em relação ao Ricardo, que lhe impressionou tanto e que, de certa forma, abriu os seus olhos para essa nova vida que ela pretende, né? Ela vai se sacrificar porque ela quer fazer a felicidade da Mariazinha. Ela quer desfazer todo esse engano para que os dois possam finalmente ser felizes juntos. Só que, enquanto isso acontece, o Ricardo, ele meio que vai passar por uma mudança abrupta de comportamento. Ele logo decide assumir uma amante, a Supi, e ele vai ter então uma vida totalmente desregrada, e essa amante vai colaborar para a sua ruína, porque ela acaba sugando todos os seus recursos, de maneira que ele vai contraindo muitas dívidas, e o garimpo não está lhe dando o resultado, né, que ele esperava, que ele imaginava.
E aí Maria meio que vai se aproveitar disso, né, a Maria do Zá, para comprar todas as letras no nome de Ricardo, para que ela seja então a nova credora, a única credora de Ricardo. E assim ela meio que acaba vingando o seu ego ferido. A primeira coisa que Maria do Zá vai fazer para tentar reaproximar a Mariazinha do Ricardo vai ser mandar uma carta para o mineiro, tentando desfazer o mal-entendido, para que ele possa entender que Mariazinha está inocente, que ela sempre esteve esperando pelo Ricardo, né, que tudo não passou de uma confusão. Mas aí a amante de Ricardo, a Assupi, vai fazê-lo crer que tudo aquilo não passa de uma armação. Então ele manda uma resposta bastante injuriosa para Maria do Zá, dizendo que agora ele não vai ter que comprar só uma, né? Ele está disposto a comprar as duas. E o caso é que a Mariazinha fica muito irritada ao saber da resposta, né, do seu tão amado e querido mineiro. E aí meio que ela passa a desgostar do rapaz, ela não quer mais saber dele, ela fica um tanto zangada, ela o esquece. E aí, aqui eu pensei, puxa, que a levou a esquecer o Ricardo foi o caso dessa carta tão injuriosa, né? E meio que não me pareceu muito convincente isso, mas aí pouco tempo depois eu fui descobrir que na realidade não era só isso, né? Não foi só por conta dessa carta que Maria esqueceu o Ricardo, a Mariazinha, né? O caso é que conforme ela vai convivendo com Maria do Zá, ela vai tendo um sentimento diferente pela sua protetora. E aqui meio que você tem o tempo todo uma espécie de insinuação lésbica, né? Porque Mariazinha se sente muito atraída pela sua senhora, e aqui o autor constrói certos diálogos ambíguos, em que você percebe, principalmente nas falas da Mariazinha, uma certa intenção, né, um sentido que está para além da palavra escrita, e aí você vai juntando uma coisa com a outra, né, e percebe, principalmente pelos comentários que ela faz, né, ela diz coisas do tipo, puxa, você é tão linda que se eu fosse um homem eu ficaria com você. Então você vai percebendo que o sentimento que ela tem é algo um tanto carnal, de fato. E aí, num dia em que a Maria do Zá encontra Mariazinha chorando, né, ela vai questionar o porquê dela estar chorando, ela reluta, não quer dizer o motivo do seu choro, e aí, de tanto a do Zá insistir, ela acaba confessando que na casa ela se sente uma inútil, porque ela não tem nenhuma função legítima. Ela não serve nem para fazer o cafuné na do Zá. Isso porque a Maria do Zá tem o costume de todas as noites dormir com a sua escrava, a Rita, fazendo cafuné nela, para que ela possa adormecer logo. E então você percebe que aqui há uma estratégia da parte da Mariazinha de se aproximar da intimidade da do Zá. E ela consegue, né? Que na mesma noite ela é chamada ao quarto da Maria do Zá. Então você meio que tem essa cena que eu até comentei no Scooby, né? Que é uma espécie de cena homoafetiva, em que a do Zá fica com a cabeça recostada no colo da Mariazinha e ela começa a fazer cafuné. Você percebe que ali não há um gesto, um sentimento totalmente desinteressado, uma coisa pueril, e que sim está havendo algo mais por parte da Mariazinha. E isso fica mais evidente, mais claro ainda, depois que a do Zá finalmente adormece. Que aí o narrador conta, né, que Mariazinha começa a apreciar as formas, né, tão perfeitas, tão esculturais daquela mulher. E aí essa cena termina com uma linha pontilhada, né, o que deixa assim, o leitor ainda mais intrigado. Né? Então a história prossegue assim, com Maria do Zá tentando aproximar o Ricardo da Mariazinha, ainda que ela pareça agora totalmente indiferente a ele, e ainda que a do Zá continue amando sinceramente o Ricardo. Aqui nesse livro você não tem uma Maria do Zá,
você tem duas. Uma que vai deixar de ser e a outra que vai se tornar. Isso porque o grande desejo da Maria do Zá é se libertar desse terrível apelido, né, dessa estigma maldita que a persegue, do seu passado, de tudo, enfim. Ela quer se tornar uma outra mulher. É por isso que em determinado momento ela vai ser chamada aqui o tempo todo de Maria Emerentina, que ela já não é mais aquela mulher de antes. E quem vai se tornar, quem vai receber esse título de Maria do Zá será a Mariazinha, né, que vai passar aqui por várias circunstâncias que vão torná-la em Maria do Zá. De maneira que as pessoas meio que vão acreditar que aquela Maria do Zá é a de sempre, não é uma outra pessoa. Simplesmente foi uma mulher que esteve ausente, mas que agora voltava com a sua vida de antes, né? A sua vida livre de antes. E uma coisa que me incomodou um pouco aqui, que eu achei que não foi muito bem desenvolvido pelo autor, foi essa questão da mudança de comportamento tão abrupta que eu percebi aqui em alguns personagens, principalmente na Maria do Zá e no Ricardo. Isso porque me pareceu assim muito súbito, esse desejo de regeneração, de mudança, essa vontade de se tornar uma pessoa diferente, com uma vida totalmente digna, esse grande anseio por se redimir. Eu achei que isso foi assim um tanto súbito e provocado por algo que, a meu ver, não pareceu assim que justificou tanto, né, aquele encontro com o Ricardo, em que ele a confundiu com outra, em que ele se sentiu ofendido, né? Ainda que ela se sentisse atraída por aquele homem, né, ou ainda que ela pensasse na sua situação, eu achei que foi algo assim muito abrupto, né, muito rápido, muito súbito. E da mesma forma, o comportamento do Ricardo, que acaba mudando muito quando ele decide, né, seguir os caminhos do garimpo. Ele acaba se tornando um homem assim, de vida um tanto estróina, como um daqueles canalhas que chegaram a lhe roubar, né? Enfim, alguém que se deixa levar pelos vícios, alguém que se deixa consumir pelo meio. E aí você percebe uma tendência do naturalismo, né, que esse livro aqui tem muita coisa de naturalismo também, mas eu achei que essa mudança também foi muito abrupta, foi muito repentina, né, não me pareceu assim tão convincente, né, alguém que antes se mostrava de uma austeridade de caráter tão visível, né, tão perceptível, aí de repente começar a agir de maneira tão diferente. Por último, eu só gostaria de comentar sobre o narrador desse livro, que ele não é um narrador imparcial. Em vários momentos, você percebe que ele faz questão de dizer se ele aprova ou se ele desaprova determinada situação. Ou seja, ele demonstra que ele tem um pensamento, né, um ponto de vista, que ele está fazendo ali uma observação, mas que ele também tem o direito de dizer o que ele pensa sobre o assunto a partir, né, do seu pensamento, né, da sua ideologia, porque você percebe que ele é um narrador muito cético, isso pela maneira como ele se refere em vários momentos aqui no livro, né, a Deus, ao que seja Deus, ao que seja a fé, a crença que as pessoas têm, de maneira que ele chega a dizer aqui, né, quando um determinado personagem acredita ter recebido uma graça divina, que aquilo na realidade foi uma autossugestão, ou seja, algo que a pessoa colocou na cabeça de que foi uma intervenção divina, mas que na realidade tem uma explicação totalmente lógica, totalmente racional. Enfim, esse é um livro daqueles bem carregados de termos regionais, que acaba tornando a leitura mais desafiadora ainda. E ele é de uma narrativa também assim, um tanto intrigante. Isso porque em várias passagens o leitor fica assim, cismado com o que está acontecendo. E às vezes assim, um pouco cansado também,
porque aqui você vai se deparar com muitas passagens assim, um pouco maçantes, um pouco cansativas, né? Isso me incomodou um pouco, né? O autor parece não estar preocupado em conduzir a narrativa de uma maneira assim mais instigante ou mais estimulante para o leitor, né? Ele quer dar o seu recado da sua forma e pronto, né? Ele é sempre assim muito objetivo. E aí eu meio que não gostava quando ele, por exemplo, esquecia, né, determinado personagem, abandonava, ou então dava assim um grande intervalo de tempo, né, para um personagem de relativa importância para a trama, né? A própria Mariazinha, né, tem momentos aqui em que ela some e não aparece mais, e aí você fica se perguntando, né, puxa, ele deveria estar desenvolvendo melhor, né, essa personagem, ela deveria estar sendo melhor aproveitada aqui dentro da trama. E uma coisa que eu não sabia é que esse livro já foi, inclusive, adaptado para uma novela da Rede Globo, Maria Maria. É uma novela que foi transmitida no final dos anos 70. E recomendo demais esse livro para vocês, porque ele proporciona, sim, uma experiência muito interessante, especialmente se você, assim como eu, né, aprecia a literatura regionalista.